Olá, sejam bem-vindos ao meu curso de virtualização. Meu nome é Rafael Bernardes. Nesse vídeo aqui eu vou fazer uma introdução sobre o que é virtualização. Vou usar alguns links aqui da própria Wikipedia e vou usar o meu quadro para falar sobre os tipos de virtualizadores. Okay? Virtualização é uma emulação de algo. Tá? Sabe quando você ouviu falar que existe um joguinho virtual ou então um ambiente de realidade virtual, ou seja, uma realidade virtual é a emulação de algo real em todos os aspectos ali para determinados sistemas. Um jogo virtual é uma emulação, um ambiente virtual é uma emulação, ou seja, parece que para quem está jogando ali parece real, mas você sabe que não é real. A virtualização também segue o mesmo princípio. Ela é uma tecnologia capaz de emular para o sistema operacional ou para o que você vai virtualizar. Não existe só virtualização de sistema operacional, existem vários tipos de virtualização. Vamos falar sobre isso, introduzir sobre isso nesse curso, tá? Esse curso é bem essencial, mas o importante que você deve saber logo de cara agora que existem dois tipos de virtualização, dois tipos de virtualizadores, tá? O tipo 1 e o tipo 2. Nativo, ou seja, tipo um nativo bare metal, direto na máquina, direto na lata, né? Como o termo diz, e o tipo 2, que é hospedado. Eu vou pegar aqui para o meu quadro, olha só, aqui eu tenho dois desenhos, tá? O tipo 1 e o tipo 2. Vamos ver o tipo 2 primeiro. O tipo 2 é um cenário tradicional. Imagina que você tem no seu servidor, tá? Aqui eu estou tratando como uma virtualização de servidores, que não é a única, como eu falei, não é o único tipo de virtualização, porém é o que você mais vai encontrar, mais você vai trabalhar e ver por aí, tá? Bom, o tipo 2 eu tenho o hardware do seu servidor, o sistema operacional, pode ser Windows, pode ser Linux, ok? Instalado. Aqui no sistema operacional tem os aplicativos, tá? E um aplicativo desses, por exemplo, vou botar aqui, pode ser o VirtualBox. VirtualBox é um virtualizador tipo 2. Hoje em dia até tem versão dele mais avançada que consegue usar o tipo 1, mas vou fazer o da tradicional, por exemplo, como VMware Workstation, aquele antigo da Microsoft, Virtual PC, aquele Parallels Desktop para Mac, enfim, esses que vão em cima do sistema operacional como se fosse mais um aplicativo, ou seja, você clica nele na área de trabalho, simplesmente um aplicativo, ele faz uma emulação dentro do sistema operacional, ele é do tipo 2. O que vem aqui? Aqui entra a VM. Por que a gente chama de VM? Virtual Machine. Tá? Todos os termos que eu estou colocando aqui estão em inglês para facilitar o seu estudo posterior. Virtual Machine seria de máquina virtual, MV, mas ninguém no mercado usa MV. Então vamos nos acostumar a trabalhar em inglês. Virtual Machine, tá? Ou seja, máquina virtual. Vou escrever aqui para você, ó. Virtual Machine, tá? Máquina virtual. Aqui entra o sistema operacional. Botei tudo em inglês, né? O sistema operacional botei em português. Aqui, no caso, seria OS, Operational System, né? OS. Aqui também. Vou botar de verde. OS. E aqui seriam os aplicativos que você vai instalar nessa máquina virtual, nessa Virtual Machine. Então eu tenho aqui um virtualizador do tipo 2, que é na camada de aplicação, tá vendo aqui? É como se fosse um aplicativo em cima do sistema operacional, e ele vai rodar as VMs, e nessa VM vai ter o próprio sistema operacional e aplicação. Isso aqui não tem tanta performance, não é certo você utilizar isso em produção para virtualização de servidores, ok? A forma correta é o tipo 1, tá? Deixa eu só apagar aqui, que daqui a pouco a gente vai precisar para escrever. O tipo 1 é onde tem uma coisa chamada Hypervisor. Vou botar aqui, ó, Hypervisor, que não tem nada a ver com Hyper-V da Microsoft. A Microsoft, no caso, se apoderou do nome parecido e chamou o produto dela de virtualização de Hyper-V. Mas, na verdade, Hypervisor é uma camada que fica mais próxima do hardware, ok? Mais próxima da lata, como a gente chama, né? Ela controla melhor o hardware antes mesmo do sistema operacional. Tá? É um Hypervisor. Ou você pode também chamar de Virtual Machine Manager. Tá? Virtual Machine Manager.
Manager, que também é um nome de um produto da Microsoft. A Microsoft é bem espertinha na nomenclatura dos produtos dela, tá? Mas, por exemplo, um hypervisor sem ser o Hyper-V da Microsoft, pode ser o VMware ESX, até o ESXi, ok? Alguns da Oracle, a Zen, poucas pessoas ainda utilizam ele, ok? Mas existem virtualizadores que têm um hypervisor. O que acontece? Quando você está no hypervisor, quando você ativa o hypervisor no seu sistema operacional, o próprio sistema operacional, tá? Vamos imaginar aqui que aqui a gente não tem um laboratório de virtualização, a gente tem simplesmente um sistema operacional normal, tá? Quando você instalar o hypervisor, ele vai virar isso aqui, tá? O hypervisor vai tomar conta e o teu próprio sistema operacional vai ser uma parent partition, tá vendo aqui? Parent partition, partição pai, digamos assim, né? Mal livremente traduzido, né? Essa partição pai aqui, ela é o teu sistema operacional. Tá vendo aqui? Ele é o teu sistema operacional e tem as suas aplicações. E aqui do lado ficariam as VMs. VM1, VM do máquina virtual 1, máquina virtual 2, o OS dela e os aplicativos dela. Por exemplo, você virtualizou aqui um servidor de web, então é um servidor IIS. Então está aqui instalado aqui o servidor IIS, está instalado o Windows Server aqui. Aqui você virtualizou um Linux, aqui está rodando um Nginx, por exemplo. Aqui está rodando, ou seja, tem uma VM, o sistema operacional dela no caso que é Linux. Aqui estaria rodando um Nginx, um Apache, alguma coisa, um Samba, Squid da vida poderia estar rodando aqui, ok? Mas perceba que o seu próprio sistema operacional, ele fica como se fosse uma VM, como se fosse uma máquina virtual. Ele é elevado, tá? Acontece isso, ele é elevado ao nível de sistema de máquina virtual. Fica na partição pai. Na nomenclatura aqui são os parent partition, né? Aqui é o child partition, partição filha, tá? A partição pai e a partição filha. Ele é elevado a nível de máquina virtual, sim, porém ele tem um acesso privilegiado ao hypervisor, tá? Ele tem um acesso melhor. Por isso que quando você virtualiza o ambiente e tem a partição pai aqui, o sistema operacional, é importante que você não use nada nela, tá? Porque qualquer coisa que você utilizar nela aqui, você está tirando performance das restantes, okay? Porque ele tem um acesso privilegiado ao hypervisor, ele é a partição pai. Ele tem que servir apenas para gerenciar outras máquinas virtuais. Então, quando você tiver um projeto, por exemplo, eu vou utilizar muito aqui como exemplos o Windows Server e o Hyper-V Server, tá bom? Mas entenda como, por exemplo, poderia ser um VMware aqui, poderia ser outro sistema, daqui poderia ser um Zen aqui, poderia ser um Linux aqui, enfim. Quando você tiver uma partição pai, você tem o seu virtualizador que usa hypervisor instalado, tá? Você não deve utilizar funções aqui. Então, por exemplo, vamos dizer que aqui é o Windows Server 2019, o novo aqui, a partição pai. Aí tem as máquinas virtuais, aí você resolveu instalar aqui um Active Directory, DC, um servidor de arquivos. Não, isso vai puxar performance de uma forma desleal contra as máquinas virtuais, porque a partição pai tem acesso privilegiado. E, em termos de licenciamento, a Microsoft até protege ela contra isso. Você não pode rodar outras aplicações aqui, a não ser as máquinas virtuais, para respeitar alguns benefícios de múltiplos licenciamentos, tá? No virtualizador tipo 2, eu tinha posto um pontilhado aqui, que existe um hypervisor. Existe um hypervisor, claro, tá? Só que ele está hospedado no sistema operacional. Não é a mesma coisa do que um próprio hypervisor direto no hardware, tá? Deixa eu voltar aqui. Eu tenho uma tela aqui interessante. Essa tela aqui é da Wikipedia, tá? Só desabilitar essa câmera para ficar mais fácil, pronto. Esse link aqui da Wikipedia é aberto. Eu gosto sempre de deixar links reais e abertos para que vocês possam depois estudar, tá? Aqui você tem todas as informações que eu falei para você consultar posteriormente ou até passar para o seu chefe, para a sua equipe, se precisar uma leitura um pouquinho mais profunda, tá? Durante esse curso eu vou
recomendar livros, recomendar algumas coisas, tá? Para vocês, mas aqui a leitura da Wikipedia sempre é bom. Aqui, ó, esse desenho, ó, deixa eu só arrastar um pouquinho para cá. Ele não tá pegando aqui, né? Esse desenho aqui tem o tipo 1 e o tipo 2. Posso clicar nele. Tipo 1 e tipo 2, olha só. O hardware aqui, o hypervisor, tá? Direto e os sistemas operacionais. Aqui está bem simplificado, mas já você tem uma ideia. Bom, então, aqui eu expliquei para você o que é a virtualização, tá? E os tipos de virtualizadores. Nós vamos utilizar aqui no curso o Hyper-V Server, tá? Eu tenho aqui o Hyper-V Server, eu vou deixar aqui na minha tela instalado, vou mostrar aqui para vocês, ó. Deixa eu só colocar aqui na minha tela, pronto. Eu tenho aqui o Hyper-V Server no meu Windows 10, tá? Então eu tenho o gerenciador do Hyper-V está aqui, ok? No meu Windows 10, ou seja, qualquer notebook você pode instalar isso aqui. Hoje em dia, né, antigamente eu tinha que fazer um check da versão do processador e tal. Vou até te mostrar aqui para você ver qual é a instrução do processador, mas hoje em dia quase qualquer processador tem isso aqui, tem a capacidade de instalar o Hyper-V, tá? Ou instalar o Hypervisor. Eu simplesmente vim aqui adicionar, remover programas, aplicativos padrão, né? Eu gosto de vir naquela tela da antiga, né? Vamos tentar achar aqui. Aqui tem, tá? Mas eu gosto de olhar naquela tela mais antiga, quer ver? Se você for dos meus também, você vai gostar dessa aqui, ó. Abrir o painel de controle. Aí aqui tem adicionar, remover programas. Cadê? Programas e recursos. Ó, ativar ou desativar recursos do Windows. Eu gosto de vir por aqui, tá? Se você gosta de ir para aquele menu novo lá, eu me perco um pouquinho às vezes. E aqui vai ter o Hyper-V. Você pode instalar ele também com DISM, se você quiser rodar o DISM, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Instalei o Hyper-V nele nessa máquina, tá? Eu vou mostrar aqui. Tem um comando DISM online Hyper-V, por exemplo. Você pode instalar o Hyper-V aqui nessa. Essa aqui é a documentação oficial, tá? Ele diz também qual é o requisito, ok, 4 GB de memória, ó, ele pede o SLAT e pede o VTC em CPU Intel. Eu vou mostrar para vocês como procurar isso aqui, como descobrir se o seu processador tem isso, tá? Aí ele tá aqui, ó, Enable Windows Optional Feature, menos online, Hyper-V, pronto, puff, ok? Agora, como é que saber se o seu processador tem o requisito? Eu vou pegar aqui o meu, tá? Computador, propriedades, vou te mostrar aqui, ó, o meu Intel é um Core i7 6700, tá? Esse aqui é o meu desktop. Intel i7 6700. Então eu vou vir aqui no Google mesmo, vou escrever ARC, vou botar aqui vou botar o Google aberto aqui, google.com. Ó, ARK Intel 6700. Ele já sabe que é i7 por causa do código, tá? Esse ARK Intel é esse site aqui da Intel, onde eu tenho as informações dos processadores Intel. A maioria deles estão aqui, na verdade todos, né? É um processador de 2015, né? Eu nem vi a versão exata do meu. Eu já fechei a janelinha aqui, mas sempre tem uma letrinha depois, né? Aí aqui você vai vendo as configurações. Olha, ele tem 4 núcleos, 8 threads. Para virtualização, você vai contar só o número de núcleos, você não importa o número de threads, tá? Ou seja, aqui, ó, se você apertar, ó, pode ser passada, ou seja, usar o Hyper-Thread, você pode ser processada por um único núcleo de processador. A gente não conta com isso na virtualização, a gente conta o número de núcleos, ok? Mais pra frente a gente vai avançar nisso. Ele no máximo de memória 64 GB, nesses casos aqui está com 64 GB. Vamos descer aqui e ver as instruções de processador, tá? Cadê as opções de processador? Aqui. Intel VTX EPT, esse aqui é o famoso SLAT, tá? Olha lá. SLAT, tá? Single Language Address Translator, ou seja, tradução de endereço segundo nível, tá? Uso intensivo de memória. A virtualização vai utilizar meio que direto a memória através disso. E o VTD, olha só, que é o VTX e o VTD são as instruções para terem virtualização, tá?
Eu nem lembro de um processador Core i, até o i3 é possível instalar o Hyper-V, tá? Eu instalei um sistema de virtualização Docker, por exemplo, no M3. Então, hoje em dia, qualquer um você vai conseguir usar laboratório. Bom, falando em laboratório, você pode estar me perguntando assim, Rafael, qual laboratório que eu vou usar para fazer o seu curso, para continuar o seu treinamento aqui? Bom, você deve utilizar um notebook ou um computador que suporta a virtualização em nível 1, tá? Com Hypervisor. Recomendo que você utilize o Windows e o Hyper-V, porque não tem custo, é gratuito. O que eu estou utilizando aqui está presente no meu Windows 10, tá? Enterprise, Pro ou Education, no meu caso é o Pro, tá? Ou seja, ele está presente no meu Windows 10. Eu tenho um processador capaz e eu tenho minha quantidade de memória. Quantidade de memória é bem relativo, tá? Eu consigo fazer laboratórios com uma máquina com 4 GB de RAM. Tem inclusive uma máquina com 4 GB de RAM que eu utilizo para levar em alguns eventos, em alguns locais, para provar para as pessoas que é possível estudar em um computador com 4 GB de RAM. É um Lenovo, ele tem 4 GB de RAM e ele é um Core i3 e roda perfeitamente o Hyper-V. Não vai com 4 GB de RAM. Se você ver aqui, por exemplo, um Tascam GR, você vai ver que o desempenho, tá? Memória, por exemplo, você nunca tem a memória toda livre. Eu tenho 64 GB de RAM, mas nesse momento eu tenho 48,5 livre. Então, lá nesse meu notebook, eu não consigo rodar muitas máquinas virtuais. Tem um macete para isso, e eu vou recomendar agora para o seu laboratório, que é utilizar SSD, tá? Utilize discos, na verdade, estado sólido, certo? SSDs para o seu laboratório. Eu tenho aqui um Ivo 1 TB, tá? Ou seja, uma máquina com Windows 10 Professional, no mínimo i3 compatível com virtualização, não pode ser um i3 muito antigo, vai no site da Intel e verifica se o teu tem, tá? 4 GB de RAM já dá para fazer alguma coisa, se você tiver mais é melhor, mas se você não tiver, eu vou botar aqui na minha tela, não estava mostrando, perdão, eu não mostrei aqui, ó, a minha memória aqui, eu nunca tenho ela toda livre, 48,5 GB, tá? E aqui eu tenho um SSD de 1 TB, 840 Ivo, ok? Mas eu tenho também um menorzinho aqui, ó, esse aqui é de 256, tá? Ou seja, você pode utilizar um SSD para acelerar o seu ambiente. Por exemplo, essas máquinas virtuais aqui, deixa eu ver se elas estão com a configuração que eu deixo baixinha. Ó, elas estão com 1 GB de RAM, mas elas começam com 512. Você consegue deixar essas máquinas virtuais com 512 de RAM se o SSD for rápido o suficiente para, se o disco, na verdade, for rápido o suficiente para elas não paginarem e ir direto. Então, o SSD faz você economizar memória RAM. Então vamos dizer que você tem uma máquina já com 8 GB de RAM. Com SSD instalado, você vai ter muito mais performance para os seus laboratórios virtuais. Tá? Bom, e como é que você sabe qual SSD é bom? Esse site aqui, ssdreview.com, tá? ssdreview.com, esse é o site que eu recomendo. Ele tem uma análise dos SSDs, tá? E você pode botar eles aqui para o All Review, Performance Winner, Recommendations. Vamos botar aqui Recommendations, por exemplo, mas tem uma listinha que você pode pesquisar sobre eles todos. Hoje em dia já tem a memória por direto no chip, né? Muito mais interessante, mas no caso vamos dizer que você tem uma interface SATA 3, certo? Aqui eu tenho a recomendação deles, ó. Esse Crucial, Kingston, são coisas mais baratas, inclusive, tá? E eu tenho aqui, deixa eu ver aqui, o Home. Aqui tem um review de todos eles, mas tem uma tela aqui, essa tela aqui, ó, a interface, vamos botar aqui SATA 3, que é o padrão, né? Tá? Talvez você tenha um micro SATA, mas o meu padrão é SATA 3. E vamos dizer que sem limite, vamos deixar aqui tudo. Pá. Vamos fazer uma pesquisa. Quais são os SSDs mais interessantes aqui para mim em SATA 3? Vou apertar aqui Search. Não tá. Vou botar aqui até 1 TB. No mínimo 120. Ele não tá. Foi não. Ele não tá pesquisando, né? Deixa eu ver se ele colocou alguns aqui, mas ele não tá concluindo a pesquisa, tá? Enfim, deixa eu dar. Esse site aqui, ele pode estar um pouquinho lento agora nesse momento, quando eu tô gravando. Deixa eu só botar aqui, porque o preço. Não, estão todos SATA 3 aqui já.
ou ele está sendo mais rápido do que eu estou imaginando, né? Tá. Vamos pegar essa lista aqui que ele colocou aqui de SATA 3. Vamos botar aqui pro All World. Enfim, ele não tá, hoje esse site não está me ajudando. Ah, não, tá sim, tá sim. Tá devagar só. Eu cliquei nessa. Isso, ó. Esses aqui são os piores, tá? E tem Kingston aqui, tá vendo? Existe diferença entre SSDs, tá? Então, você tem que tomar cuidado com isso. Tá vendo que os mais rápidos não são... inclusive tem um SATA 2 aqui. Eu queria muito que ele filtrasse e deixasse só esses carinhas aqui. Vamos ver se ele vai deixar. Aí, beleza. Demorou, mas foi. Olha só. Temos aqui os user rank. Na verdade, a premiação, o crucial. Tá? Crucial. Olha que interessante. Vou botar aqui para o user ranking. Deixa eu ver aqui que ele vai gostar. Ultra da SanDisk. Olha que interessante. Você tem que buscar esses excellent aqui. Por incrível que pareça, os da Intel não estão mais aqui na cabeça, né? Geralmente os da Intel estavam aqui na cabeça, estavam sempre vencendo, agora não, acabou que não tá. Então você busca um disco, por exemplo aqui. Vamos pegar aqui um... Poxa, cadê o Samsung? Os Samsung estavam sempre na cabeça, então tem mais... Tem marcas agora... Ó, o meu é 840, 830... Samsung está aqui embaixo agora, porém, enfim, interessante, né? Agora que já está funcionando, vamos botar aqui a partir de 120. Não vai mudar muita coisa, porque esse aqui já é 120 e tal. E você pode escolher. Um SSD de 120 já funciona? Deixa eu botar aqui somente os disponíveis. Sim, funciona. Um SSD de 120 funciona, tá? Mas aí ficaria a seu cargo. Se você vai botar um SSD de 120 no seu notebook, só tem um disco nele, olha o espaço que você vai ter para o seu sistema operacional. Ah não, Rafael, tem um disco extra, tem um espaço extra, uma baia extra no meu notebook, ou uma portinha extra, como eu tenho aqui no meu notebook. Ótimo, coloca ele, tá? Bom, vocês viram aqui o site, esse site aqui eu sempre que uso para comprar. Achei até interessante que o Samsung não estão mais na cabeça, não estão mais em cima, mas já tem outros melhores aí, tem com mais pontos, inclusive. Pega um que é silencioso, que ocupa menos energia, enfim, com a avaliação lá excelente, tá? Bom, essa foi a aula, então, de virtualização. Essa primeira aula, na verdade, queria falar para vocês sobre os tipos de virtualização que eu coloquei aqui, tipo de virtualizadores, tá? Espero que você tenha entendido, também deu uma visão geral sobre o seu laboratório e espero você na próxima aula.